Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Pessoal, a proposta da aula de hoje é construir o gráfico do polinômio, da função polinomial do segundo grau, ou também conhecida como função quadrática. Beleza? Olha só, você vai logo perceber que para construir o gráfico da função polinomial do segundo grau, precisaremos de mais do que 2 pontos. Quando nós estávamos construindo a função do primeiro grau, bastavam 2 pontos para traçar a reta. Já o gráfico da função polinomial do segundo grau, com apenas 2 pontos, a gente não consegue construir o gráfico. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, olha lá. Considere a função, então aqui está a nossa função quadrática. Vamos construir o gráfico dessa função. A gente vai iniciar com a tabela. A tabela vai nos fornecer os pares ordenados. Nós iremos representar os pares ordenados no plano cartesiano e depois iremos ligar esses pontos. Tudo bem? Então, olha lá. Alguns valores de x já foram dados. Vamos simplesmente substituir na função. Então, tem aqui, ó, f de 0. Aqui eu vou encontrar f de 1. Aqui, f de 2. f de 3. f de 4. f de 5. E, por último, o f de 6. Certo? Vou substituir x igual a 0, depois x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4, x igual a 5 e, por último, x igual a 6. Bom, se a gente substituir x igual a 0, vamos encontrar 0 como resposta. E aí o primeiro par ordenado será o 0, 0. Se a gente substituir x igual a 1, eu vou encontrar 1 ao quadrado, que dá 1. Então, eu tenho menos 1. Mas, se eu coloco x igual a 1, aqui vai dar 6. Então, menos 1 mais 6, eu vou encontrar exatamente o 5. Então, f de 1 está dando 5. Então, o par ordenado é o par ordenado 1, 5. Beleza. Agora, olha só. Se o x for 2, 2 ao quadrado dá 4. Então, eu tenho aqui menos 4. Se o x for 2, eu tenho 12. Então, menos 4 mais 12 dá 8. Então, tem aqui, ó, o par ordenado 2, 8. Bom, se o x for 3, eu tenho aqui 3 ao quadrado, que dá 9. Então, eu tenho menos 9. Se o x for 3, eu tenho 3 vezes 6, 18. Menos 9 mais 18, então eu vou encontrar 9. Portanto, o par ordenado é o par ordenado 3, 9. E assim sucessivamente. Olha lá, se o x for 4, 4 ao quadrado, 16. Se aqui for 4, 4 vezes 6, 24. Então, menos 16 mais 24 vai dar exatamente 8. Portanto, o par ordenado é o par ordenado 4, 8. Bom, se o x for 5, 5 ao quadrado, eu tenho ali o 25. 6 vezes 5 vai dar 30. Portanto, menos 25 mais 30 vai dar 5. Então, o par ordenado é o par ordenado 5, 5. E para fechar, se o x for 6, 6 ao quadrado, 36, só que negativo, né? Tem um menos na frente. 6 vezes 6, 36. 36 negativo com 36 positivo, 0. Portanto, eu tenho par ordenado 6, 0. Viu? Vamos marcar todos esses pontos no plano. Primeiro ponto, 0, 0, está lá marcado. Segundo ponto, 1, 5, está lá marcado. Depois, 2, 8.
3, 9, tá lá em cima. Depois, 4, 8, tá aqui, ó. Depois, 5, 5, 5, 5, tá aqui, ó. E para fechar, 6, 0, 6, 0. Bom, agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa ligar esses pontos. Então vamos lá, ó. Vou ligar esses pontos. Então tá lá, ó. Note que nós temos então uma curva, né? Subiu, chegou ao ponto máximo, de altura máxima, e começou a descer novamente, formando uma espécie de uma montanha, de um morro, certo? Existem diversos exemplos em nosso dia a dia que descrevem esta trajetória. Por exemplo, podemos pensar no lançamento, né, de um jato d'água, por exemplo. Podemos pensar no saque do vôlei, né? Saque do vôlei. No tiro de meta, ou seja, aquele chute que o goleiro dá para dar início ao jogo quando a bola, né? Quando ele tem a bola, então ele pode iniciar com o tiro de meta, né? Bom, outros exemplos, eu posso pensar também no lançamento do golfe, né? O jogador de golfe, ele arremessa a bola, dá uma tacada na bola que está no chão e a bola descreve uma trajetória com esta forma, né? Esta curva recebe um nome especial na matemática, tá? Então, o gráfico de uma função quadrática ou de uma função polinomial é uma curva chamada de parábola. Tudo bem? Então tá aí, pessoal, a construção do nosso gráfico, certo? A partir de agora, eu vou trazer uma outra aplicação importante, ainda em cima de parábola. Então, pessoal, a proposta agora é a seguinte. Eu aproveitei o mesmo gráfico para explicar duas situações importantes. Determine o par ordenado em que o gráfico da função, então o gráfico da mesma função, que é essa que a gente já conhece, corta o eixo x, e o par ordenado em que a função corta o eixo y. Então vamos lá. Bom, a gente tem aqui que o gráfico ele está cortando o eixo x nos seguintes pontos. Ele corta no ponto 0, 0 e ele corta no ponto 6, 0. Tá legal? Então eu posso dizer o seguinte, ó. O gráfico corta o eixo x em, daí são dois pontos nesse caso, 0, 0 e 6, 0. Tudo bem? Então essa é a primeira análise quando a gente já tem o gráfico pronto. Uma segunda análise. Onde que o gráfico vai cortar o eixo y? Eixo y é o mesmo eixo que tem o f de x. Ele também vai cortar em 0, 0. Então, ó, o gráfico corta o eixo y em 0, 0. 0, 0 a gente já sabe o nome, né? Se chama origem. Tá legal? Existem outras maneiras de resolver quando a gente não tem o gráfico. Quer ver? Eu vou apagar o gráfico e vou mostrar para vocês que existe uma outra forma de você encontrar quando você não tem o gráfico. Imagina agora que eu não tenho o gráfico. E aí eu preciso encontrar esses pontos. Então, olha só.
Para encontrar o momento em que o gráfico corta o eixo x, basta eu chamar f de x igual a zero. E aí, note que o f de x é zero. É o segundo termo aqui, ó. E aí eu substituo na minha função. Então eu vou encontrar o seguinte, 0, substituindo, é igual a menos x ao quadrado mais 6x. Bom, vou resolver usando o conhecimento do oitavo ano. Então eu vou encontrar 0 igual a x em evidência. Então eu vou ter menos x menos 6, mais 6. Então tá lá, ó. Bom, como que a gente resolve isso, né? Aqui a gente tem duas possibilidades. X é igual a zero ou menos x mais 6 é igual a zero. Nesse segundo caso, a gente encontra x igual a 6. 0 e 6 são chamados de raiz, tá bom? Da função do segundo grau. Nesse caso, elas vão gerar quais pontos, né? Quais pares ordenados? Então a minha resposta aqui é o seguinte, o f de x, que é o y, ele é zero. Então eu tenho ali 0 para x com 0 para y e 6 para x com 0 para y. Tudo bem? Então aqui já está, quando a gente não tem o gráfico, é dessa forma que a gente vai proceder. E o segundo? Olha lá o segundo. Agora ele quer saber em qual momento corta o eixo y. Bom, na nossa função, basta a gente ver o último número, que é aquele que tem o coeficiente c. Note que aqui você tem a igual a menos 1, b igual a 6 e o c você tem? Não, o c é zero. Nesse caso, o momento em que ele vai cortar o eixo y é justamente no número marcado pelo c, ou seja, zero. Tá legal? Então ele vai cortar no zero. Como ele está cortando o eixo x, o eixo y, o x também é zero. Então o par ordenado vai ser o par ordenado 0, 0. E como que a gente vai fazer a conta? Basta tomar x igual a zero. E aí, tomando x igual a zero, olha como vai ficar a conta. Vai ficar o seguinte, ó. F de 0 vai ser igual a menos 0 ao quadrado mais 6 vezes 0. Portanto, f de 0 é igual a 0. E aí, qual é a nossa resposta nesse caso? É o par ordenado 0, 0. Tá bom? Pessoal, fico por aqui. Aguardo vocês em nossa próxima aula. Tchau, tchau!